Oi, gente, tudo bem? Eu estou levemente nervoso de estar no TDC, mas aquele nervoso bom, aquele nervoso gostoso de dar emoção pra gente, sabe? E estou muito feliz de poder estar participando desse evento. Vou começar me descrevendo, tá? Eu sou um homem de pele branca, cabelos loiros, curtos, raspados na lateral. Estou usando um headset preto com o microfone à frente da boca. Tenho uma barba curta também, com o cavanhaque um pouco acentuado. Estou com uma camiseta azul por baixo aqui e uma camiseta branca por cima, que é do TDC, onde tem 5 punhos levantados aí, cerrados, lembrando o movimento Pantera Negra, né? E com cada punho com um tom de pele diferente, né? Uma camiseta que eu adorei, assim. Meu fundo aqui tem a minha cadeira de rodas, que eu estou sentado, eu sou pessoa com deficiência, e também tem o meu armário, que tem alguns livros, alguns vários livros, tem minhas roupas e tem algumas nerdices minhas também, umas figuras de ação, que eu gosto dessas nerdices também. Ah, como o Felipe muito bem trouxe, a minha palestra hoje vai falar sobre diversidade e inclusão estratégico. O slide que eu mostro para vocês agora aqui está escrito o título da palestra. Já ouviu falar de D&I estratégico, uma perspectiva de atuação em diversidade e inclusão como meio. Abaixo tem a logo da minha empresa, um fundo é cinza e tem uma exclamação amarela à direita. E é disso que a gente vai falar hoje, sobre diversidade e inclusão com a perspectiva estratégica. É com isso que eu trabalho, isso faz muito sentido para minha identidade também, como pessoa com deficiência. Diversidade e inclusão não é só o veículo pelo qual eu tento mudar o mundo, mas também o veículo pelo qual eu mudo a minha própria vida. Então eu tenho uma correlação aí retroativa com diversidade e inclusão que para mim é bem importante. Nesse slide seguinte agora eu vou descrever para vocês. Opa, deixa eu tentar passar ele aqui. Foi. É, tem uma foto minha à direita, sorrindo. Eu gosto muito de sorrir, eu gosto muito de fazer brincadeira. E à esquerda tem o meu nome e alguns itens que eu vou ler aqui para vocês. Então, eu sou psicólogo e jornalista, com formação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalho com diversidade e inclusão há 5 anos, mais estudo isso há mais de 10. E sou pessoa com deficiência há 32, quase 33 anos. Então, eu tenho a minha vivência também. E ela vai fazer muito sentido para compartilhar o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Então, eu estou intrínseco nessa pauta, ela não é só uma pauta de trabalho, é uma pauta de vivência também. E a gente vai falar sobre diversidade e inclusão. O slide agora ele está com fundo branco e o escritos em amarelo, diversidade e inclusão. E na sequência eu vou mostrar algumas manchetes de reportagens, de artigos na internet, de diversos lugares, Korn Ferry, Harvard Business Review, tudo trazendo como diversidade e inclusão é importante, é uma tendência de mercado, mas também é um preditor de culturas tóxicas quando não está presente. E a principal manchete que eu trago aqui para vocês é do Glassdoor. Glassdoor é uma das maiores empresas quando a gente fala sobre review, sobre feedbacks, né, de organizações, e quando a gente fala sobre tendências de mercado, principalmente em gestão de pessoas. A tendência número 3 para 2022 da Glassdoor é diversidade e inclusão. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Esse tópico é importante. A gente entende que esse tópico é importante, ele é uma trilha específica aqui dentro do TDC também. Isso tudo dá vazão de como a gente precisa falar sobre esse tema. No entanto, a gente não necessariamente fala da melhor forma possível. O slide que eu apresento para vocês agora tem uma exclamação vermelha centralizada que divide a tela em duas. À esquerda, com fundo branco e letras cinzas, está programas rasos. À direita, com fundo cinza e letras brancas, está diversity washing. Vou contar sobre esses dois tópicos. Inicialmente, a gente vê muitos programas que não dão profundidade à diversidade e inclusão. O que eu quero dizer com isso? Fazem uma ação de vez em quando, trazem uma palestra, por exemplo, no mês do orgulho LGBTQIA+, que a gente está adentrando agora, que é junho, então trazem uma pessoa super legal para a palestra, vamos falar sobre esse tema, ele é relevante, ele é importante, mas a gente não vê continuidade de ações. E depois da palestra, um mês depois, a gente esquece o que a gente aprendeu, isso não fez parte do nosso dia a dia e passa batido. Então são programas que de fato não trabalham diversidade e inclusão com profundidade. Mas pior que isso é o diversity washing, que é a perspectiva que a gente trabalha hoje dentro do mercado de diversidade e inclusão, que é falar sobre esse tema por marketing. Então, vamos pegar o mês do orgulho de novo como exemplo. Vou trocar minha logo e vou botar um arco-íris de fundo. Vou falar que todo mundo é diverso e isso é super importante para a sociedade. Mas, de fato, nenhuma palestra eu faço dentro da empresa. Quiçá pensar uma estratégia, pensar a vivência das pessoas, pensar como essa pauta impacta
na gestão de pessoas, na construção de carreiras e afins. Então, a gente está falando de uma perspectiva comercial e que tem como objetivo trazer views, trazer seguidores, trazer, de alguma forma, marca empregadora para a empresa. Essas duas formas de trabalhar diversidade e inclusão, elas são bem penosas. Programas rasos, eles não trazem o impacto que a gente poderia trazer com essa pauta e não dão a seriedade. E o diversity washing é de fato uma forma tóxica de pensar essa pauta. É bem comum a gente ver essas duas frentes dentro do mercado. Tem empresas que não trabalham assim, com certeza, mas a grande maioria das empresas, justamente por entender que isso é tendência, como eu mostrei para vocês anteriormente, estão indo para algum desses dois lados. Eu quero trazer uma alternativa para vocês. Eu quero trazer uma forma de pensar gestão de pessoas através de diversidade e inclusão. No slide que eu trago agora, tem um semicírculo bem grande, vermelho, que traz os dizeres como percebemos a gestão de pessoas. E à direita, um círculo com uma imagem que tem um álcool em gel e algumas máscaras em cima de uma mesa. Essa imagem representa o ambiente pandêmico. Eu quero fazer uma comparação aqui. Quando a gente começou o lockdown e, de fato, decretou a pandemia de Covid-19 lá em 2020, as empresas entraram no modo meio que de desespero. Tipo, gente, o que eu vou fazer? Tenho que colocar toda a minha empresa em modelo remoto, não sei como que eu vou trabalhar minha gestão de pessoas, não sei como que eu vou trabalhar a minha gestão de performance, eu estou em desespero. Algumas empresas já tinham modelos remotos e também entraram em desespero, perceberam, caramba, a gente tem um modelo híbrido, mas a gente não é tão inclusivo com as pessoas que estão na nossa empresa em modelo remoto. Então foi de fato um choque para a gestão de pessoas e para a gestão de organizações como um todo, onde as empresas tiveram que aprender como que a gente trabalhava com o modelo remoto e agora, conforme o lockdown foi saindo, como que a gente trabalha com o modelo híbrido. Isso mudou as práticas de gestão de pessoas. A gente entendeu que microgerenciamento não era legal, não era uma coisa que funcionava ou que era positiva para a produtividade dentro de uma organização. A gente entendeu que gestão de pessoas é sim possível fazer de modelo remoto, que isso inclusive pode ser benéfico para o bem-estar e para a saúde mental das pessoas. Equilibrar o nosso tempo foi muito importante dentro da pandemia, porque o nosso ambiente de casa também era ambiente de trabalho. Se a gente não conseguisse equilibrar, a gente entrava em pinote, a gente ficava doido. Então, segurança psicológica, bem-estar foram pautas que cresceram muito no momento de pandemia. Ou seja, a gestão de pessoas mudou muito a partir do momento pandêmico, a partir de um ambiente de lockdown e de trabalho remoto forçado, obrigatório. E isso vai ser muito proveitoso para os próximos anos, quando a gente começar a entender que tem práticas positivas para serem replicadas aí. Diversidade e inclusão, para mim, está na mesma linha. E quando eu falo de diversidade e inclusão estratégico, e o slide agora traz uma exclamação deitada abaixo da tela, pintada em vermelho, e acima, num fundo cinza, está escrito D&I estratégico, estratégico destacado também em vermelho. Quando eu falo de D&I estratégico, eu falo na mesma perspectiva do modelo remoto, de entender que essa é uma pauta social. Essa é uma pauta que normalmente não vem de dentro para fora das empresas, vem de fora para dentro, uma cobrança de quem está na sociedade querendo ver as organizações privadas falarem desse tema, mas a gente tem muito a crescer e evoluir como empresas e como gestão de pessoas, entendendo como que a nossa estratégia pode ser impactada por diversidade e inclusão, e que ela vai impactar os mais diversos caminhos, as mais diversas frentes de diversidade de gestão de pessoas. Diversidade e inclusão faz parte da nossa essência. E aqui eu trago uma perspectiva de people-centric HR, né? O RH centrado em pessoas, que é o que de mais moderno tem quando a gente fala de RH. Pessoas são diversas, então diversidade e inclusão num modelo centrado em pessoas vai sempre estar presente. A gente não pode discutir pessoas sem discutir diversidade. E a inclusão é como a gente reconhece essa diversidade e potencializa processos através delas. É sobre isso que a gente vai falar. Então, um DNA estratégico significa, e isso está escrito ao lado esquerdo do slide, na direita tem 3 itens que eu vou ler para vocês agora, significa 3 pontos muito fundamentais que eu acredito que ajudam a entender. Primeiro é o impacto, como eu falei, em toda a gestão de pessoas. Quando a gente fala de RH, quando a gente fala de processos de gestão de pessoas, a gente está falando de diversidade e inclusão de alguma forma. Tem diversidade e inclusão no recrutamento, na gestão de performance, na construção de carreira, em bem-estar e saúde mental, em processos de acolhimento. Tá em tudo, gente. Tá em tudo porque faz parte da nossa essência como indivíduos. O segundo item é potencializar práticas e processos. Não somente a gente reconhece que impacta toda a gestão de pessoas, mas a gente reconhece que pode potencializar e ajudar a gente a ser mais eficiente e alcançar os objetivos de gestão de pessoas. Então a gente consegue entender diversidade e inclusão como uma forma de catapultar diversas ações dentro de empresas
para alcançar os objetivos de uma forma mais facilitada. Vou trazer para vocês em breve alguns dados que vão reforçar isso aqui. Então guardem isso na memória. A gente potencializa muito da prática de gestão de pessoas e dos processos de gestão de pessoas com diversidade e inclusão. E por fim, gerar estratégico significa responsabilizar toda a empresa. E esse é o terceiro item. Responsabilizar todo mundo. Eu falei muito de gestão de pessoas e repeti esse termo em diversos momentos aqui, mas a verdade é que todo mundo tem que trabalhar para essa pauta acontecer. Então, as lideranças têm muita responsabilidade, o corpo executivo tem muita responsabilidade, e sim o marketing, por que não? A gente falou de diversity washing anteriormente, mas a gente consegue, de alguma forma, também entender que é possível trabalhar de uma forma qualitativa e legal o marketing através de diversidade e inclusão, e inspirar outras pessoas, inspirar o mercado a também trabalhar essa pauta. É responsabilidade de todo mundo numa organização pensar diversidade e inclusão, e ela vira estratégica quando a gente faz isso. Mas eu falei sobre diversidade e inclusão como meio no título dessa palestra também. E essa é a forma que eu acredito que a gente pega essas ideias que são muito legais e consegue transpor para a realidade, transpor para o meio de trabalho. E aqui o slide traz uma exclamação verde à esquerda com um fundo com várias exclamações cinza escuro, fazendo uma estampa, e o fundo todo é cinza escuro, na direita está escrito D&I como meio. Eu vou trazer um exemplo para vocês sobre pessoas com deficiência em cargos de liderança. Vou trazer a minha identidade aqui para discussão um pouco. Isso está escrito no slide, pessoas com deficiência em cargos de liderança, à esquerda abaixo, e à direita em cima tem um semicírculo com uma foto de uma pessoa com deficiência sentada numa cadeira de rodas, escrevendo em um caderno. Quando a gente pensa em recrutamento intencional, chega para uma empresa, pensem que vocês são lideranças, eu sou o RH da empresa e digo assim, nós vamos contratar pessoas com deficiência para cargos de liderança. A primeira pergunta que se faz, e que eu faço também, é por quê? Por que a gente vai fazer isso? Vamos trazer pessoas com deficiência em cargos de liderança para quê? A primeira resposta também, normalmente, é porque é a coisa certa a se fazer. É o que está escrito na tela agora, acima de um círculo verde. Por que é a coisa certa a se fazer? Essa pauta faz muito sentido. E, de fato, é a coisa certa a se fazer. O Vini Cidadão está sorrindo. Nessa foto né, nesse slide está uma foto minha gargalhando e à esquerda o Vini Cidadão. Porque, de fato, eu acredito que é a coisa certa a se fazer. Como eu disse para vocês, é parte da minha identidade trabalhar diversidade e inclusão. E quando eu trabalho essa pauta e vejo ela crescendo, eu fico muito feliz. E digo, gente, que bom que as empresas estão falando disso, que bom que a sociedade também está falando disso. É a coisa certa a se fazer. Porém, no slide seguinte, eu inverto a situação. Eu me coloco na esquerda com uma cara um pouco pensativa e à direita está escrito Vini Consultor. Porque ele se questiona, será que isso é suficiente? Será que a gente consegue construir programas de diversidade só dizendo que é a coisa certa a se fazer? No modelo econômico, no modelo organizacional e empresarial que a gente vive hoje, não basta. E na primeira gestão de crise, no primeiro momento de priorização, a pauta de diversidade e inclusão vai cair, porque ela não se fundamentou em estruturas que vão impactar a organização, e sim em estruturas que são socialmente muito relevantes, mas que quando a gente passa para a sobrevivência, para o sustento de uma organização, não necessariamente se reflete do mesmo jeito. Então a gente precisa entender como diversidade e inclusão pode impactar as empresas, dentro desse modelo estratégico que eu trouxe para vocês. E é muito possível impactar empresas a partir de diversidade e inclusão. E é o que eu vou trazer para vocês, os potenciais impactos ao contratar lideranças com deficiência. Voltando para esse tópico, por que a gente contrata pessoas com deficiência para liderança? No slide está escrito o que eu acabei de falar para vocês, e também 4 itens que eu vou ler agora na sequência, tá? O primeiro item é a maior segurança psicológica. Quando a gente se identifica com pessoas em cargos acima do nosso, num nível identitário, em algo que traz da nossa vivência, que fala sobre as nossas experiências, a gente gera maior segurança psicológica para as pessoas. Então, eu me sinto mais seguro se eu sou liderado por uma pessoa com deficiência. E eu já liderei pessoas com deficiência em organizações que me relataram, eu sou muito mais seguro com a sua liderança. Então, esse elemento de identidade é muito importante. E a gente sabe como segurança psicológica é importante no momento que a gente está vivendo organizacional. O segundo item é a melhor percepção de desenvolvimento. Eu acredito que a minha carreira pode se potencializar dentro de uma organização quando eu vejo a minha identidade presente em cargos acima do meu. Poxa, tem uma liderança com deficiência, eu também posso ocupar esse espaço. Isso vai me fazer querer ficar nesse lugar, me desenvolver aqui dentro. Porque eu vejo uma potência, eu vejo espaços para eu ocupar que são maiores do que eu estou hoje. O terceiro item é a comunicação facilitada. Eu troco muito mais com pessoas que estão próximas da minha identidade ou que eu me reconheço de alguma forma. E quando eu me comunico mais, eu trago à tona as coisas que estão complicadas, que não estão legais dentro do ambiente de trabalho. E isso vai impactar na minha retenção. E se você não se arrepiou quando eu falei de impactar em retenção,
você não está vivendo muito bem o RH hoje em dia. Não estou brincando, gente, mas assim, todo mundo está sofrendo. Todo mundo está sentindo o impacto da retenção dentro do ambiente de trabalho, pandêmico e pós-pandêmico. Então aqui tem um impacto muito legal. Vou falar de retenção de novo também em breve. E o último tópico, engajamento e satisfação. Quando eu me reconheço dentro do ambiente de trabalho com pessoas que têm elementos identitários próximos do meu, eu me sinto mais engajado, mais satisfeito. E aqui eu estou falando de NPS, dos principais indicadores de organizações em relação à gestão de pessoas e a várias outras coisas. E o Employee NPS, o NPS dos empregados da organização, é muito impactado a partir do momento que eu tenho maior representatividade dentro da empresa. Ou seja, eu não vou contratar lideranças com deficiência porque é a coisa certa a se fazer somente, mas também porque eu entendo que tem vários impactos atrelados a isso. E tudo que eu trouxe aqui, segurança psicológica, desenvolvimento, comunicação, retenção, engajamento, satisfação, todos são indicadores muito fortes e muito presentes em gestão de pessoas. Então eu não estou falando de diversidade e inclusão em si, mas a diversidade e inclusão como meio para impactar a gestão de pessoas, para construir bons ambientes de trabalho. E é isso que a gente quer. Nesse slide agora tem algumas caixinhas de texto à esquerda dentro de um círculo roxo, e os dizeres: nosso objetivo deve ser impactar pessoas e ambientes, ao invés de processos e métricas. E quando a gente tem esse olhar que vem do People-Centric HR, do RH, centrado em pessoas que eu mencionei anteriormente, e consegue olhar de forma estratégica para a diversidade e inclusão, a gente impacta pessoas e ambientes e consegue perceber isso com dados, com indicadores, e de fato entende que diversidade e inclusão é um meio para potencializar as práticas de gestão de pessoas. Quer dizer que a gente não vai trabalhar a diversidade e inclusão exclusivamente? Pode sim, com certeza, e deve. Mas, quando a gente traz esse olhar estratégico e de impacto organizacional amplo, a gente conquista mais espaço. Isso é muito importante para a gente ter programas duradouros, programas que conseguem ter longevidade dentro de uma empresa, que é o que a gente quer. Que as empresas parem de falar de diversidade e inclusão de forma rasa e se aprofundem nesse tema, entendam o impacto que ele traz para as organizações como um todo. E quando a gente pensa essa atuação de diversidade e inclusão como meio, a gente também pensa em construir ambientes, e aqui o texto na slide diz, D&I como meio visa construir ambientes de, dois pontos, e eu vou trazer alguns itens aqui que se referem à construção desse ambiente que diversidade e inclusão como meio tem como objetivo. O primeiro item, eu trago uma imagem de 3 personagens sorrindo, um à frente, 2 mais atrás, e eu falo de valorização e não somente aceitação de identidades. O que isso quer dizer? Que eu não vou simplesmente dizer, eu aceito todo mundo dentro da minha empresa, eu não tenho preconceito com ninguém. Eu vou dizer, eu quero conhecer as pessoas que estão na minha empresa e eu quero trazer as pessoas diversas para que essa diversidade impacte no ambiente. Então, quando eu reconheço a identidade da pessoa e valorizo isso dentro do ambiente de trabalho, não somente eu aceito, eu gero muito mais pertencimento e muito mais engajamento. Quando a minha deficiência é veículo de promoção da minha carreira e não somente de aceitação do meu espaço, eu me sinto muito mais pertencente nesse ambiente. Que legal, a minha deficiência é reconhecida aqui dentro e eu consigo de fato me sentir valorizado. O segundo tópico traz uma folha dentro de um coração e tem uma linhazinha como se fosse um batimento cardíaco e fala sobre promoção intencional de bem-estar e saúde mental. Aqui a gente falou sobre esse tema na pandemia de forma muito generalizada, mas eu quero reforçar. Bem-estar e saúde mental é um tema muito quente também, assim como diversidade e inclusão, e esses tópicos eles dialogam muito entre si, porque bem-estar e saúde mental também vai impactar na presença das pessoas que estão nos marcadores de diversidade, porque a gente sofre muito na sociedade. A gente não encontra esse espaço aqui. E quando a gente entra numa organização e consegue se perceber cuidando da sua saúde, cuidando do seu bem-estar, tendo equilíbrio entre vida pessoal e profissional, conseguindo levantar a mão quando as coisas são difíceis e recebendo um apoio e um suporte, a gente se sente muito mais compelido a estar nas empresas, mas a gente também se sente mais produtivo, porque a gente percebe que aquele lugar nos valoriza, mas também reconhece que o nosso espaço é importante. E por fim, são duas mãos segurando um cérebro e o terceiro item é a garantia de segurança psicológica. E segurança psicológica eu mencionei em alguns momentos aqui, que ele é um tópico muito importante também para o mundo organizacional no momento, mas é um tópico fundamental para a diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão não somente sobrevive através da segurança psicológica, como ajuda a promover. Quando a gente tem mais diversidade, a gente se sente mais seguro, como eu mencionei para vocês. E quando a gente constrói ambientes que promovem coletividade, sororidade, empoderamento em grupo,
a gente cria espaços ainda mais seguros. Se eu sou pessoa com deficiência e construo um grupo para discutir sobre a deficiência dentro do ambiente de trabalho, esse espaço vai ser mais seguro para mim. E eu vou conseguir, de alguma forma, evoluir, porque essa segurança psicológica traz diversos impactos organizacionais, o principal deles é em produtividade. A gente fala de segurança psicológica hoje dentro do ambiente de trabalho por causa de uma pesquisa da Amy Edmondson, junto do Google, que comprovou que segurança psicológica é preditor de produtividade. Ou seja, se eu garanto segurança psicológica, as pessoas vão ser mais produtivas. Eu não estou falando só de algo que é bonitinho, que é legal, eu estou falando de algo que impacta diretamente no que as organizações buscam. De novo, diversidade e inclusão como meio para gerar valorização de identidades, bem-estar e saúde mental e segurança psicológica, coisas que são fundamentais hoje para o ambiente de trabalho organizacional. Então percebam que diversidade e inclusão de uma forma estratégica e trazendo diversidade e inclusão como meio para alcançar objetivos de gestão de pessoas, não está num nível raso e exige sim que a gente tenha uma atuação aprofundada. E aí eu quero trazer aqui impactos, como eu mencionei, dados que mostram esse impacto, e aqui à esquerda tem uma exclamação nesse slide azul, o fundo é cinza, e dentro da exclamação está escrito impactos de D&I segundo a Deloitte. Deloitte é uma consultoria que trabalha com diversas pesquisas de mercado, principalmente em relação à diversidade e inclusão. São uma das maiores referências hoje no mercado nesse tema. E eles trouxeram uma pesquisa de 2019 que é muito interessante, que traz os dados que estão à direita da tela, que eu vou ler para vocês agora. Empresas que trabalham diversidade e inclusão geram 22% maior retenção. E, de novo, se vocês não se arrepiaram com isso aqui, gente, é doideira, tá? 22% maior retenção dentro de uma empresa hoje é simplesmente absurdo, porque as empresas sofrem muito para reter talentos nesse momento. E não à toa, eu acho que é uma coisa retroalimentada. Sofrem porque não trabalham diversidade e inclusão de forma estratégica. Se trabalhassem, tá aqui a comprovação de que iriam reter mais talentos. As empresas também têm 22% maior produtividade. Como eu falei, segurança psicológica, bem-estar, isso tudo impacta em quão produtivo a gente é dentro do ambiente de trabalho. E diversidade e inclusão consegue auxiliar muito na construção desses ambientes. Tem o clássico maior lucratividade, em 27%, isso é o que a gente mais fala há muito tempo dentro do mercado. Eu acho um dado importante, mas não fundamental. Retenção e produtividade vão gerar mais lucratividade do que isso, mas é um dado importante também. E 39% maior satisfação. Pessoas dentro de empresas que trabalham diversidade e inclusão e que as pessoas reconhecem esse trabalho, geralmente estão 39% mais satisfeitas com seu ambiente de trabalho, o que também vai impactar em retenção e vai impactar em engajamento em diversas outras práticas e indicadores de gestão de pessoas. Ou seja, a gente está com muita coisa na mão para demonstrar esse impacto, a gente entende que diversidade e inclusão como meio é um bom caminho para se construir essa estratégia e construir uma estratégia de diversidade e inclusão é importante para a gente conseguir fechar esse ciclo. Legal. Mas como que eu faço? Aqui tem um fundo azul com exclamações em azul escuro fazendo uma estampa e esses dizeres. Legal, mas como eu faço? Vou trazer para vocês aqui para a gente encerrar algumas dicas. Nesse slide tem um semicírculo azul, acima está escrito dicas para quem é de dicas, e aí tem 3 dicas abaixo que eu vou ler para vocês. À direita tem uma foto minha com um largo sorriso também. Eu já falei para vocês, eu gosto muito de sorrir. Bom, primeira dica que eu vou trazer para vocês é envolver as pessoas nas ações de diversidade e inclusão. Como eu trouxe inicialmente na minha fala, diversidade e inclusão é sobre pessoas, e pessoas é sobre diversidade e inclusão. Esses temas se cruzam muito, e quando a gente fala de pessoas, a gente não tem como não falar da diversidade que está inerente em todos nós. Mas a gente também precisa dar espaço para o protagonismo. Se a gente vai falar de diversidade e inclusão, vamos trazer pessoas diversas para discutir sobre isso. Então, reconhecer quem são as pessoas dentro da organização, entender o espaço que elas ocupam, e a partir disso, envolvê-las para a construção de ações e estratégias de diversidade e inclusão é fundamental. No movimento de pessoas com deficiência, a gente fala nada sobre nós sem nós. E é isso que a gente quer dizer aqui. A gente precisa envolver as pessoas que estão sendo impactadas pelas ações de diversidade e inclusão para tomar as decisões sobre esse tema. Não adianta a gente não trazer diversidade para a tomada de decisão. A gente vai estar falhando no primeiro passo. O segundo item é entender diversidade e inclusão como prática especializada. Então eu trouxe para vocês, aqui a gente falou muito de gestão de pessoas e diversidade e inclusão dentro desse olhar, mas existem práticas especializadas de diversidade e inclusão. E a lógica de diversidade e inclusão como meio é de trazer ferramentas e metodologias que estão conectadas com esse tema, estudos, pesquisas, comprovações científicas que vão ajudar a trabalhar a pauta de diversidade e inclusão para alcançar esses objetivos de gestão de pessoas. Então, compreender a especialização, o conhecimento que está atrelado à diversidade e inclusão, e não reduzir isso a, é só falar sobre marcadores e deu,
é muito importante trazer pessoas que dentro do mercado estão especializadas nesse tema, e cada vez mais pessoas se especializam em diversidade e inclusão. Isso é muito importante para a construção de uma boa estratégia de diversidade e inclusão e uma atuação de diversidade e inclusão como meio. E por fim, um dos principais pontos talvez que eu vou falar para vocês em todo esse espaço aqui, diversidade e inclusão é uma pauta de maturidade. O que eu quero dizer com isso? As nossas conquistas, elas são poucas e lentas. As nossas perdas são muito grandes. Quando a gente acerta, a gente ganha pouco. Quando a gente erra, a gente perde muito. Então a gente precisa ser calculista, a gente precisa ser estratégico e ter calma com a evolução de diversidade e inclusão. É uma pauta nova dentro do mercado de trabalho. Faz 20 anos que a gente discute de fato com seriedade essa pauta dentro dos ambientes organizacionais. Então a gente não pode tentar sair correndo e conquistar tudo de um dia para a noite. Vamos com calma, vamos saber priorizar, não vamos sobrecarregar o trabalho de gestão de pessoas por causa de diversidade e inclusão. E conforme a gente vai conquistando espaço, tendo pequenas vitórias e ganhando credibilidade, a gente amplia os programas até a gente chegar em espaços que de fato gerem um grande impacto organizacional. É possível chegar com calma, com tranquilidade e com uma boa estratégia. Eu espero de coração que tenha feito sentido para vocês tudo que eu trouxe aqui. Falei bastante coisa, eu sei, porque é um tema muito complexo e eu estou super aberto para a gente continuar conversando sobre isso. A gente vai ter uns minutinhos aqui ainda para poder ouvir algumas perguntas. E aqui na tela há um fundo amarelo, à direita tem algumas exclamações em amarelo escuro. Acima tem a logo da minha empresa e abaixo está escrito Fale Comigo por aqui. E tem o meu LinkedIn e o meu e-mail. A minha equipe vai jogar no chat aí para vocês também o link do meu LinkedIn e o meu e-mail para contato. Eu estou super aberto, gente, se vocês quiserem dialogar sobre o tema, continuar falando. Eu sou consultor de diversidade e inclusão, se eu puder ajudar a empresa de vocês a evoluir nesse tema, vou ficar mais feliz ainda, mas de fato que a gente quer a promoção de diversidade e inclusão de forma saudável, de forma potente em todos os espaços. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco a minha metodologia e que vocês consigam construir isso dentro do ambiente de vocês. Obrigado.